Olá, seja muito bem-vindo ao canal Roger Racing. Hoje nós vamos fazer um vídeo atendendo a uma sugestão de um amigo aqui do canal, do Jeremias, sobre o R-Factor 2. Ele falou: Roger, dá para você dar uma passada aí no básico do R-Factor? E será que R-Factor 2 ainda vale a pena ser comprado? Então vamos lá, vamos começar sobre o que é o R-Factor 2. O R-Factor 2 ele é um simulador para mim. Tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, tá? Então é minha opinião, minha experiência. Pode ser que outras pessoas tenham opiniões diferentes, o que não tem problema nenhum. Na minha opinião, ele é um simulador e ele tem algumas qualidades importantes. Por exemplo, ele é muito realista, o force feedback dele é excelente, ele tem muitas categorias de carros. Você encontra Fórmula, GT, NASCAR, Stock. Ele tem muitas pistas, ou seja, ele é uma plataforma que aceita muita coisa. Então você nunca enjoa, é um negócio que assim, eu vou pegar como exemplo o Assetto Corsa Competizione. É maravilhoso, tem jogabilidade boa, som bom, gráfico bom, mas é muito limitado. Ele é GT3, GT4, é GT e a quantidade de pistas que você encontra lá não são muitas, algumas até bem desconhecidas, e ponto final. Não aceita nada a mais do que isso. Então, o R-Factor, quando você compra ele, é importante você saber o seguinte: você está comprando o básico, ele vem o básico, mas ele tem um negócio aqui na página da Steam que é a oficina. Tá? E aqui na oficina, você tem um mundo, cara. Olha só, eu vou pegar aqui os meus itens inscritos aqui na oficina, tá? Você vai ver o seguinte, olha só, tem 11 páginas de itens inscritos. Nos últimos tempos, ó, me inscrevi no Renault RS01, nos Alfa Romeo, me inscrevi numa pista nova, na Stock Car, olha só a quantidade de coisa que a gente se inscreve aqui. Então você pesquisa, eu quero saber sobre fórmula, o que tem aí de fórmula? Cara, aí vem aqui, ó. Olha só o que tem. E aí você vai, e cada coisa que você se inscreve aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Eu entro aqui. Pô, gostei desse carinha aqui. Eu venho e clico em inscrever-se. Na próxima vez que eu entrar no jogo, ele já carrega isso aqui no jogo, automático. Tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Você vai comprar o R-Factor, ele vem com um básico, e aí você vem aqui nesse menuzão aqui de coisas boas e fica escolhendo tudo que você quer. O fato é o seguinte: tudo que está aqui é bom? Não, nem tudo. Tem muita coisa que eu venho aqui, né? eh, eu testo e não gosto, e eu venho aqui e me desinscrevo. Por exemplo, esse carinha aqui, ó, eu estou inscrito nele. Eu posso vir aqui e cancelar a inscrição, ele sai do meu jogo. Então ele é muito customizado, eu acho isso excelente. Olha só, tem 847 itens na oficina, né? É uma quantidade que você vai demorar muito tempo para enjoar disso aqui, né? Se agora eu vou começar a correr com outra coisa, com outro tipo de carro, com outras pistas, ó. Então você vê que está sempre. Essas aqui são as novidades, ó. Está sempre muito cheio de novidades aqui. É um grupo muito grande trabalhando em prol do R-Factor 2, que já é uma plataforma excelente. O único, porém, que muita gente fala: os gráficos não são a melhor coisa do mundo. Ok? Tem muito jogo que a grande maioria das pessoas não consegue jogar no Ultra. Então não adianta ele ser a melhor coisa do mundo se a maioria das máquinas das pessoas também não conseguem rodar ele no Ultra.
Por exemplo, de novo, Assetto Corsa Competizione, eu tinha uma placa de vídeo 1050 e eu tinha que rodar ele bem simplesinho, que não ficava tão bonito assim. Eu evoluí para uma placa mais cara, mudei a estrutura da minha máquina toda, beleza, agora ele está lindo, mas para isso você precisa de um investimento alto, ok? Então dizer que o R-Factor tem um gráfico ruim, ruim até onde, entende? Ruim até onde? Eu não acho ruim, pode não ser o melhor gráfico entre todos os simuladores, mas ruim não dá para dizer. Então eu acho que isso responde à pergunta se ainda vale a pena comprar o R-Factor 2, ok? Na minha opinião, ainda vale. Então agora vamos chamar o jogo. Aqui outra coisa importante, ele está fazendo atualizações, ó, tá vendo? Stock Car está atualizando. Ou seja, mesmo que eu não tenha escolhido nada novo lá na loja, tudo que eu já tenho, cada vez que atualiza uma nova versão, ao chamar o jogo ele já atualiza, tá? Studio 397 são as DLCs originais do jogo. Então, quando você encontrar lá na loja alguma coisa da Studio 397, é porque normalmente tem altíssima qualidade, tá? Bom, chegamos aqui na tela inicial, isso aqui mudou. No ano passado era diferente, tá? Deu uma repaginada nisso aqui. Clica para começar, aí você tem os menus Race, Watch and Community e Content and Settings. Bom, eu uso 99% do tempo o menu Race, certo? Race Single Player, menu que eu uso 99%. O Watch eu uso quando eu quero assistir um replay. Se lá nas minhas configurações estiver configurado para gravar replays, eu já vou mostrar isso daqui a pouco, eu venho aqui em Replays, eu vou escolher tudo que tem gravado aqui, eu posso carregar um replay e assistir ele. É o que eu mais uso nessa guia. Content and Settings, eu uso o Manage Content. O que é o Manage Content? Tudo aquilo que eu mostrei da oficina, além daquilo tudo, tem mais uma outra opção, que é você encontrar em sites, por exemplo, o Sim Racing Hub. Você encontra lá pistas, carros, uma infinidade de material. Aí quando você encontra lá, você traz para uma pasta do jogo e quando você carrega o jogo, você vem aqui e ele vai estar como não instalado. Aqui vai ter um xizinho vermelho, você vai clicar nele e vai mandar instalar. Ou seja, conteúdos novos que não vêm da oficina, que vêm de algum site ou de outro lugar, pistas, carros, você, depois que o jogo carrega, você tem que vir e mandar instalar manualmente, ok? É só para isso que eu uso essa pasta Content and Settings, tá? Então vamos lá, essa aqui é só replay, essa aqui é para carregar conteúdos externos e essa aqui é que eu uso. Quando eu jogo online, eu venho aqui no multiplayer, tá? Aqui no multiplayer, ele vai carregar todos os servidores, tá? Alguns são privados, outros não, certo? Mas não é o que eu uso mais. Você pediu para falar do básico, então vamos lá, Jeremias, vamos falar daquilo que vai te ajudar a começar a tua vida no R-Factor 2 de uma forma mais confortável, que você não fique procurando as coisas. Você e tantas outras pessoas que me perguntam isso, eu acho que foi muito interessante a sua pergunta, porque muita gente me faz perguntas ali, mas nunca ninguém sugeriu assim, faça um vídeo, Rogério, e você foi o cara que sugeriu, então por isso que eu estou comentando mais com relação a você, mas tem muita gente que pergunta isso, tá? Então vamos lá, chegou aqui. Chegou aqui, a primeira coisa que você pode fazer, ou escolhe uma pista ou escolhe um carro. Se você escolher a pista, você vai vir aqui, ó, e todas aquelas pistas que você instalou no jogo, lá da Steam, lá da oficina, vão estar aqui.
Então, você dá uma olhada só o que eu vou fazer aqui, ó. Olha só, vai olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando, tá vendo? Olha isso. Olha o que esse simulador te proporciona, tá? E vou falar um negócio, olha só. Quando você abre aqui, ó, dentro ainda tem mais uma pancada, tá vendo? Por exemplo, eu pego da Sim Racing aqui, ó. Aqui você tem o Dino Ferrari, você tem o Mugello, o Monza, o Bahrein, o Baku, o Gilles Villeneuve, Mônaco, está vendo? Eu tenho aqui mais ou menos quase 200 pistas. Você escolhe a pista, depois você vem aqui e escolhe o carro. A mesma coisa com relação aos carros. Se abre uma categoria dessas, tem uma infinidade aqui de carros. Tá? Se abre uma categoria dessas, você tem muito. E aí que vem a coisa. Você tem aqui carros antigos como esse aqui, você tem carros modernos, você tem uma infinidade de carros. DTM, Fórmula, GT, Stock, NASCAR, enfim, você tem um monte de carros aqui. Uma vez que você escolheu pista e carro, você vem aqui e configura a corrida. Então vamos lá. Na minha seção, você quer prática? Não. Você quer qualify? Não. Você quer warm-up? Não. Você quer a corrida? Quero. Muito bem, então está aqui a corrida. Você já vai dizer assim, ó, eu quero 19 concorrentes, aí drivers, eu quero que eles tenham uma força. Eu tenho colocado 100, 110%, mas aqui você vai encontrar o percentual que te desafia. Não forte demais para você perder o interesse e não fraco demais para você também não perder o interesse. Então você vai ter que achar, jogando, qual é o seu nível para ficar divertido e desafiador. Porque não tem graça ganhar de um joguinho bobo lá que você ganha sempre e também não tem graça um jogo que você jamais vai ganhar. Então você tem que calibrar. A agressão aqui é como é que eles vêm para cima de você. E o último item aqui é variação, ou seja, esse 100% tem alguma variação ou todos os carros são iguais? Se você botar 10%, você vai ter carros com 90 e carros com 110. No meu caso, que botei 100. Vai baixar 10 e vai subir 10, tá? Eu estou entendendo isso. Uma outra forma de interpretar isso é que os 10% seria assim, 5 para mais, 5 para menos, tá? Isso eu não tenho como te garantir, porque eu nunca achei essa informação muito firme, tá? Mas a variação é isso, vai variar em torno daquilo que você botou. Tanto que eu uso zero, para mim eu coloco todos os carros iguais e ponto final, tá? Aqui estão os filtros das categorias que você quer que sejam os seus oponentes, beleza? Agora vamos para a corrida. Aqui você pode dizer que quer que a corrida seja por voltas ou por tempo ou outros critérios que tem aqui. Eu uso voltas, 10 voltas. Você pode dizer a posição no grid que você quer largar, a hora da corrida, se a largada é parada ou se é em movimento. O tempo, você tem todas essas opções de variações, tá? Por enquanto eu só deixo sol. Ó, aqui você tem que ver você pode ver que eu tenho uma chuvinha aqui com 50%. Então é muito interessante porque aqui você configura a sua corrida. Beleza? Bom, então com isso aqui, seleção de carro, seleção de pista e configuração da corrida, bora correr, amigo. Bora correr. Tem mais uma coisa que você precisa fazer, e aí não é corrida a corrida, aí é genérico, que é você entrar nas configurações do jogo, e aí você vai fazer o quê? Aqui tem, na primeira aba, as dificuldades, tá? Por exemplo, eu não tenho ajuda nenhuma, tá vendo? Ajuda de freio, estabilidade, tudo off, tá? Eu uso tudo off. A única coisa que está on aqui é a embreagem, que eu acho meio xarope, meio chato ficar
pisando na embreagem para trocar marcha, uma coisa que nem existe mais hoje em dia, né? Bom, nessas configurações, o mais importante é você calibrar isso aqui para você, tá? Talvez você precise aí no início de um pouco de ajuda de freios, tá? Braking help, talvez de controle de estabilidade, controle de tração. Provavelmente, se você é um iniciante no jogo, você vai precisar colocar um pouco, tá? Que vai ficar muito difícil se você não colocar e se você não tem experiência. Bom, a calibração dos controles. Aqui você vai identificar qual é o seu controle, qual é a marca, qual é o tipo, e você vai calibrar ele. Aqui é uma coisa meio que intuitiva, né? Você vem aqui, calibra o centro, o máximo para a esquerda, o máximo para a direita. Eu estou falando dos comandos básicos, tá? Aquilo que você minimamente precisa, porque, claro, tem muito controle aqui que eu nem sei, tá? Exatamente o que é. Então, além dessa calibragem aqui de acelerador, volante e freio, você tem esse aqui que é importante, que é do force feedback, tá? Você vê que está 100. Normalmente, eu venho aqui e coloco isso aqui, dependendo do carro, entre 30 e 40. Se o carro é um Fórmula, por exemplo, ou se é um GT, eu uso isso aqui numa média de 35, mas isso é para o meu controle. Talvez o seu seja um pouco. Aí você vai ver se a direção ficou muito pesada lá no jogo, se ficou muito leve, você vem aqui e dá uma calibradinha. Assinalar os controles, como o nome já diz, né? Você vem e fala assim, ó, qual é o comando que eu quero que seja o freio? Você vai clicar aqui, vai pisar no pedal do freio e ele vai assinalar para você. Isso aqui é básico, né? De todo o jogo. Aqui você tem assistentes, né? Se você quer durante a corrida mudar as assistências, como controle de ajuda de freio e tal, você coloca nas teclas aqui, né? Comandos, por exemplo, pause, eu coloquei numa tecla não, num botão do volante, tá? Então, assim, isso aqui é meio que você vai ter que passear por isso aqui, entender a sua necessidade, tá? Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, para ajustar o banco do carro, eu coloquei a tecla A aqui para ele ir para frente, coloquei a tecla Z para ele ir para trás, coloquei a tecla S para ele subir, coloquei a tecla X para ele descer. Então eu ajusto o meu banco do carro para eu ficar bacana no cockpit do carro. Isso aqui é interessante, tá? E tem o FOV aqui, que é o seu ponto de vista. Eu coloquei aqui D e C, que é para ajustar se eu quero enxergar o horizonte mais longe ou mais próximo. Procura colocar isso real. Como é que você enxerga quando você está sentado num carro? Não põe muito abrangente. Põe uma coisa mais, uma janela mesmo, porque o seu foco, seu ponto de vista está numa janela. Ele não está aberto para o mundo. Você está a 200 por hora, você está olhando o cara na arquibancada. Você está olhando o foco ali, né? Então isso aqui você pode ajustar, que vai te dar um conforto na corrida, tá? Gráfico. Bom, aqui é o que eu falei lá atrás, né, cara? Olha só, o meu tá com 4K, mas é porque hoje eu tenho uma placa de vídeo boa. Então, boa, assim, a minha anterior já era boa. É porque assim, os jogos exigem uma placa de vídeo tão power para rodar full que a gente acaba categorizando boas placas de vídeo como ruins, mas não são ruins. Elas são boas. É que para rodar esse peso tem que ser melhor ainda, né? Então, como eu tenho uma placa de vídeo hoje melhor ainda do que eu tinha, eu posso exagerar aqui no gráfico, tá? Mas aí você vai calibrar. Se ficar muito quadro a quadro, você vem aqui e diminui, beleza? Som. Eu não mexi praticamente em nada aqui no som. Não mexi praticamente, isso aqui é o que vem no padrão do jogo. Eu gosto, por exemplo, de aumentar um pouquinho o som dos pneus, aqui, tire e volume.
aqui está em 50, mas é porque eu estava correndo com Fórmula 1 91, normalmente eu uso 100 no som dos pneus, que eu gosto de ouvir a reação do carro. Tá? Além do force feedback aqui no volante, para mim é mais uma ajuda ouvir se o carro está escorregando ou não, tá bom? Bom, eu acho que eu passei pelo básico, eu tentei ser mais rápido, objetivo, não ficar enchendo aqui um monte de coisas que você não vai usar. Com isso aqui que eu passei, você vai sentar e usar. Uma coisa que eu vou falar para você que aconteceu comigo. A primeira vez que eu instalei o R-Factor 2, por orientação de amigos aqui do canal, eu odiei. Eu odiei. Eu falei, que lixo, isso não presta, que porcaria, eu vou desinstalar isso, porque eu não tinha nenhum conhecimento. Tudo era diferente dos outros simuladores, carregava aqueles negócios no início, eu não entendia nada, eu não sabia onde buscar as coisas, eu não sabia como, aonde configurava. E eu demorei, por exemplo, para entender aonde eu configurava esse banco do carro para me dar mais conforto, as ajudas. Então, o que eu digo para você é o seguinte: você tem que ter um pouco de paciência, alguns dias, uma semana, isso vai variar. Eu precisei de 2 semanas para pegar gosto pela coisa. Depois de 2 semanas eu falei, os caras tinham razão. E aconteceu com amigos meus também, que eu disse pro cara, pô, compra o R-Factor, cara, tá em promoção. O cara comprou e falou que é aquilo, cara, que coisa ruim. E depois de algum tempinho falou, pô, foi boa sua dica, o jogo é muito bom. Não é o único simulador do mundo, você tem aí a Assetto Corsa Competizione, que é maravilhoso. Você tem Project Cars 2, você tem Automobilista 2, você tem o Acetão aí, o Assetto Corsa, ou seja, você tem muitos outros bons simuladores também. Esse aqui, para mim, é como eu disse para você lá no comentário, se hoje alguém chegasse e falasse assim, Roger, é proibido, você só pode ter um simulador na sua máquina, você vai ter que desinstalar todos os demais. Eu ficava com o R-Factor 2, porque eu vou jogar ele anos e não vou enjoar. Porque, como eu disse no início, a gama de possibilidades e a qualidade é muito bom, é muito bom. Me atende muito bem, sabe? Se eu estou enjoado de jogar G3, eu vou para os carros antigos, para os Fórmulas, para o estoque. Ah, Roger, mas isso, por exemplo, o Automobilista 2 também tem. Mais ou menos, né? O Fórmula lá não são bem os Fórmulas. A jogabilidade para mim é bem questionável. Ele está mais para um arcade do que para um simulador, na minha opinião. O MS2, a engine dele não é das melhores. A qualidade gráfica dele talvez seja até a melhor de todos, assim como a do Assetto Corsa Competizione, mas jogabilidade ele não me atende 100%, tá bem? Não que eu vou deixar de jogar ele, né? Como a gente tem essa maravilhosa possibilidade de ter todos aqueles que a gente consegue comprar, então, cara, por que escolher um se eu posso me divertir com todos, né? Mas eu tenho que ser honesto com as minhas convicções, com aquilo que eu realmente penso. Eu não sou pago por nenhuma empresa aqui para falar mal ou bem de um ou de outro. Eu falo o que eu sinto, a minha experiência, a minha sensação. Eu falo baseado no meu nível de pilotagem. Tem gente que pilota muito melhor do que eu e tem outras considerações que eu ainda não consigo falar sobre elas, talvez, né? Setup de carros eu estou aprendendo ainda, por exemplo. Eu já sei algumas coisas. Inclusive, eu vou lançar uma série. Em tudo que eu for aprendendo, eu vou fazer vídeos aí de como configurar o carro. Tá? Eu vou fazer isso porque, assim como eu estou grameando para aprender, tem muita gente. E eu acho que eu posso ajudar muita gente com isso. Tá bom?
Jeremias, espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aí, peço que todos que estão vendo o vídeo comentem, façam sugestões como o Jeremias fez, que é sempre muito bem-vindo aqui ao canal. Tamo junto, muito obrigado por assistir os vídeos e estar comigo. Tamo junto. Fui.